No duelo rubro-negro entre a Pantera e o Dragão, acabou dando empate, e um empate que é muito mais castigo para esse aqui, que teve todas as chances do mundo de sair com um resultado bom e talvez até elástico. Mas também não dá para desmerecer as oportunidades perdidas pelo Dragão. O Atlético também propôs em alguns momentos chances reais de conseguir esse empate e acabou descolando ele numa falha da defesa adversária, que só não venceu por uma atuação muito boa do goleiro Vladimir do Dragão. Vamos falar tudo que rolou nessa partida, obviamente vamos falar do lance do pênalti, ou possível pênalti, que nós tivemos no segundo tempo, vamos falar todos os acontecimentos importantes da partida, analisar pra você por que esses times empataram, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que marcam bobeira na bola parada. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curte os vídeos aqui do canal, eu peço que você considere ajudar o canal se tornando membro. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do Gader Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. A partir de R$ 1,99 você ajuda o canal a se manter e ainda faz parte desse grupo, onde você tem notícias 24 horas por dia, você tem membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube como eu estão lá para também trocar ideia com você, conteúdos exclusivos, antecipados, promoções, cartola, bolão, entre outros benefícios, tudo isso a partir de R$ 1,99. E considere também dar uma moral para essa galera que tá aparecendo aqui no vídeo, são os apoiadores do canal, as empresas que estão sempre aí parceiras, ajudando o canal a continuar ativo. Peço que vocês deem uma moral para elas clicando no link que tá aqui na descrição do vídeo. Todas elas possuem promoções específicas utilizando os cupons aqui do canal Gader. Beleza? Então sem mais delongas, escalações aqui na tela. Botafogo de Ribeirão Preto, que fez uma campanha péssima no Paulistão, né? Foi a pior campanha do Botafogo desde que se tornou SAF. Sim, Botafogo de Ribeirão Preto é uma SAF. Então, ele desde então vinha bem, mas dessa vez não conseguiu fazer uma campanha satisfatória. Teve muitas saídas, muitas trocas de jogadores e também teve um início de Série B ruim. Acabou perdendo o primeiro jogo pro América. Então, jogando em casa, a tendência é que a Pantera tentasse se recuperar. E com isso, veio numa formação armada pelo Márcio Zanardi, sim, aquele que já treinou inclusive o Goiás aqui no estado. Veio com uma formação que não tinha vergonha de ser defensiva, respeitando demais o Atlético, que venceu o primeiro jogo. O Botafogo veio num 5-4-1 com uma linha de 3 zagueiros, incluindo algumas peças ali nas laterais para fechar o meio de campo, e na frente 3 jogadores de velocidade, na frente entre aspas, né, mas na linha de 4 jogadores, 2 jogadores de velocidade e um mais à frente. O Alexandre Jesus, né, mais à frente como centroavante, Jefferson Nem e o Jonathan Cafu, que já jogou até no Cuiabá, todos eles para puxar o contra-ataque. Um time que veio armado para isso, mesmo jogando em casa. Recebendo o Dragão, que venceu o primeiro jogo de 4-2, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da primeira rodada, não é? E aí, para tentar manter esse bom momento ali que venceu bem o primeiro jogo, o Atlético vem com algumas mudanças, principalmente no meio de campo. O Shailon lesionado, não pôde jogar, então entrou o Cauã, naturalmente o substituto dele, e no meio ele tira o Maranhão para a entrada do Leonaldi, um outro volante com característica de primeiro volante, como o próprio Maranhão tem. Na frente, o Marcelinho, o Potker e o Sandro Lima, entrando no lugar do Caio Dantas, que também está lesionado e não deve cumprir os próximos 2 jogos, incluindo esse do Botafogo. E aí, cara, vamos lá, né? Assim, eu vou preparar o psicológico de vocês, principalmente você, torcedor do Atlético, porque essa análise, ela vai ser dura. Para começo de conversa, o Botafogo veio postado para o contra-ataque, com 4 jogadores no meio de campo, para ter não só uma composição de rebote para pegar a segunda bola, como para também ter um pouco de velocidade. O Jefferson Nem, o próprio Jonathan Cafu, jogadores que têm essa característica. Você tem que estudar o adversário. Você, quando vai jogar com alguém, você tem que estudar o adversário.
O Tenkate, ele começou o jogo com um time que eu acho bacana, tá? Peça a peça, um time que eu entraria em campo tranquilamente. O Leonard como primeiro volante, o Haldney como segundo volante auxiliando a saída de bola, o Cauã como meia, o Potker mais como um ponta direita, mas fazendo ali às vezes de um meia direita, o Marcelinho aberto e flutuando, o Sandro Lima como centroavante de área. Só que não adianta só você colocar essas peças e especificar o trabalho delas se você não prepara essas peças para enfrentar o adversário que você vai jogar. Não adianta você postar um meio de campo aberto com o chutão da defesa pro ataque se o adversário só quer espaço para correr. O Botafogo de Ribeirão Preto queria recuperar a bola e ter espaço para partir em contra-ataque. Era a proposta deles. E isso estava óbvio pela escalação, a forma como o Zanardi vem tocando o time, como foi, por exemplo, na primeira rodada. Cara, era óbvio que ele ia fazer isso, inclusive pela própria formação tática em campo. Então o que o Tenkate deveria ter feito? Deveria ter chamado os jogadores ali no começo, quando ele já tinha definição, né, do jogo ali, chamado, nem que fosse durante o jogo, chamar ali o Rai Ramos pra encostar ali e conversar e falar com eles, vamos jogar compactados, vamos jogar com meio de campo fechado, não abram espaço pras pontas, vocês, volantes, Leonard, Haldney, fixem no meio de campo e deixem que os laterais apoiem nas pontas, porque se vocês fizerem assim, vocês têm recomposição, evitam que o adversário tenha espaço pra correr. Mas não, o Tenkate não fez isso. Na verdade é muito difícil um técnico corrigir os seus próprios erros durante o jogo, principalmente, né, com a bola rolando. Normalmente no intervalo ainda dá pra fazer alguma coisinha. Mas o resultado foi que o Botafogo foi bastante superior no primeiro tempo, porque eles tiveram muito espaço para poder trafegar. Espaço para correr pelas pontas, pelo meio de campo, para tocar. Um espaço que foi deixado por um Leonaldi, que começou como titular, mas simplesmente não sabia o que estava fazendo em campo, perdido ao ponto de cair pela ponta esquerda, muitas vezes. O Haldney com pouca mobilidade, um jogador que estava meio só tocando para trás, assim, não estava contribuindo para ficar com a bola nos pés. Um time sem recomposição e sem rebote. O Cauã precisando muito mais recuar do que avançar por conta da péssima cobertura do Leonard e do Haldney, ficava à mercê de sair correndo com a bola ou chutões para encontrar o Potker ou o Sandro Lima lá na frente. Jogador que, inclusive, durante boa parte do primeiro tempo mal se falava nele, né? Mas nem era culpa dele, coitado. O time estava errado em campo. E ficou pior ainda, logo no começo, quando os jogadores do Atlético dormiram dentro da área. Um escanteio, normal, escanteio do Botafogo de Ribeirão Preto pelo lado esquerdo. Um jogador do Botafogo, ele se desloca no meio da área, sem acompanhamento, sem cobertura, sem ninguém marcando. Ele se desloca e vai pra frente dos posicionados ali, pra frente dos jogadores que estavam na área. É feito o escanteio, esse mesmo jogador, sem marcação, toca de calcanhar e acaba com qualquer organização de marcação no meio da área. O que faz com que a bola sobre ali no meio para o Alexander Jesus, empurrando para as redes, vencendo o Vladimir, fazendo 1-0 para o Botafogo com pouquíssimos minutos de jogo, bem no comecinho. E cara, aí veio o lance capital. O Pedro Henrique tenta sair com a bola e ele dorme, assim como foram os jogadores do Atlético no gol de escanteio, ele dorme com a bola nos pés, tenta sair jogando, se não me engano o Alexander Jesus rouba a bola dele, tenta finalizar por cima do Vladimir, que faz uma defesa, boa defesa, mas a bola ainda sobra com o jogador do Botafogo. O Pedro Henrique e o Matheus Felipe se posicionam na frente do gol para tentar bloquear o chute. Eu já tava contando com o 2-0 pro Botafogo, quando o Alexander Jesus finaliza e o Pedro Henrique se recupera numa salvada de cabeça, que eu achei até que fosse no braço, na mão, mas não, foi com a cabeça mesmo, com a cabeça e com o lado aqui assim do ombro, salvou o segundo gol do Botafogo, evitou que o prejuízo fosse maior ainda do que seria, né, com aquele gol. E ficou bem óbvio, o Atlético começa as partidas totalmente desligado. O gol que o Atlético tomou, esse lance que o Atlético sofreu, não são culpa de técnico, formação tática, escalação, não, é culpa de desligamento psicológico dentro de campo. Jogador do Atlético dorme no começo do jogo. É impressionante como eles não têm aquela gana, aquele ímpeto no começo.
o Botafogo de Ribeirão Preto tava animado. Mesmo jogando defensivamente, ele ainda criou várias chances de gol. Teve uma finalização do lado direito, Vladimir fez uma bela defesa. Teve uma outra finalização numa falha de marcação do Cauã, coitado, que nem marcador ele é, mas ele errou ali um bote dentro da área. Finalizado, o jogador da Pantera finaliza, o Vladimir faz uma outra defesaça. O Atlético teve duas chegadas perigosas, na verdade foram três, né? Três chegadas perigosas em finalizações do Sandro Lima, que finalmente apareceu quando foi acionado dentro da área, criando um pouco mais pela esquerda, ali com o Guilherme Romão e o próprio Leonaldi eventualmente caindo por ali. O Atlético fez alguns cruzamentos, num deles o Sandro Lima cabeceia, a bola pega na trave do lado esquerdo do goleiro João Carlos, e depois ele cabeceia de novo. Detalhe, na primeira cabeçada o Jean Carlos faz uma defesaça também, viu? A bola pega nele, ele defende, mas a bola vai na trave. E aí no segundo lance ele cabeceia e a bola vai raspando a trave esquerda. Mais um pouco à frente, no final do primeiro tempo, ele ainda consegue um domínio muito bom num lançamento vindo do lado direito, corta pra dentro numa pedalada e finaliza mais na rede pelo lado de fora. Primeiro tempo termina 1-0 pro Botafogo, que poderia ter sido 2, talvez 3, pelas chances perdidas pela Pantera. E olha, isso custou caríssimo. Quando veio do intervalo, Botafogo veio um pouco perdido, um pouco defensivo demais, já querendo garantir o resultado de 1-0, que era muito magro. Um resultado que poderia ter sido ampliado no primeiro tempo, mas não foi, e aí acabou ficando um resultado perigoso. O Atlético teve uma mudança significativa com a saída do Leonaldi para a entrada do Ariel, mas ainda estava tendo muitas dificuldades para conseguir finalizar a gol. Teve algumas faltas que o Rai Ramos bateu mal, hoje infelizmente ele não estava com o pé muito calibrado, e aí tivemos alguns cruzamentos onde o Potker acabou perdendo algumas chances claras de gol. Um lance pelo lado direito, que ele recebeu a bola na área, finalizou, o goleiro João Carlos fez uma bela defesa. Teve uma cabeçada livre, quase na pequena área, que ele cabeceia por cima. O Atlético no segundo tempo era melhor porque o próprio Botafogo diminuiu muito o ritmo. Se no primeiro tempo, com menos espaço, mas com mais organização, o Botafogo criou muitas chances, no segundo tempo, onde o Atlético dava mais espaços ainda, me admirou muito que o Zanardi não tivesse colocado o time mais pra frente, mais pro contra-ataque, né, com mais ímpeto nesse contra-ataque. Não aconteceu. É claro, tem o desgaste físico, né, do próprio Botafogo de ter que ficar muito na defensiva durante boa parte do segundo tempo. Mesmo assim, a Pantera teve duas chances, né, teve um contra-ataque ali, numa finalização o Vladimir fez uma defesaça, mas estava impedido, e teve uma outra chegada também em contra-ataque, que ele chegou livre pelo lado direito, conseguindo ali fazer, né, a movimentação dinâmica diante da defesa. Jogador do Botafogo finaliza e o Vladimir faz outra defesa, garantindo o 1 apenas, né, do lado do Botafogo. Ou seja, esse jogo pode colocar na conta do Vladimir, tá? Você que tem muito torcedor do Atlético que torce o nariz pro goleiro, fala que, né, tem cheiro a rebaixamento. Sim, ele tem muitos rebaixamentos em seu histórico, nós sabemos disso. Mas hoje ele fez uma bela de uma partida. Primeiro gol não teve nada a ver, não foi culpa dele. Agora, o resto, o fato do Atlético ter levado apenas um gol, muito passa pelo grande desempenho do Vladimir durante o jogo. E aí, quando caminhava para 1-0, para uma derrota do Atlético, até magra, diga-se de passagem, barata, pelo que o Atlético, né, tinha feito, o Botafogo tem um lance ali dentro, vou falar já do pênalti, tá? Calma, vou chegar lá. Tem um lance que um jogador fica caído no chão, acho que é o Edson, inclusive ex-Atlético, né? Ex-Goiás, né? Se não me engano, ele fica caído. O juiz manda o lance seguir, era um lateral. E aí o time do Botafogo desligadaço. O Federico Martins, que entrou no segundo tempo, pega a bola dentro da área, vira de frente pro rumo do gol, finaliza, a bola ainda pega assim no braço do goleiro João Carlos e entra pras redes, sendo um empate do Atlético, já perto dos acréscimos. E uma bobeira imensa, gigantesca da Pantera. Deixou o jogador do Atlético receber livre dentro da área um lateral que, gente, não tem impedimento em lateral. Literalmente um castigo pelos gols perdidos no primeiro tempo e pelo posicionamento extremamente recuado do segundo. Tudo bem que o Atlético mereceu pressionar mais, né? Estava organizado no segundo tempo, melhorou bastante no segundo tempo, como foi no próprio jogo contra o Atlético, né, na primeira rodada, mas o que aconteceu, o gol que aconteceu, não foi só por mérito do Atlético, foi um total desligamento da defesa do Botafogo. E aí o Atlético, até com certo mérito pelo segundo tempo, faz e empata o jogo 1-1. E agora eu vou falar do pênalti. Por quê? Porque vai ter muito torcedor do Atlético falando que o Atlético foi prejudicado,
que o Atlético merecia até talvez ter vencido, porque teria um pênalti ao seu favor, né? Poderia ter feito 2-1. Mas eu vou ser muito franco com vocês. Eu não tenho... vocês sabem muito bem que eu não gosto de ficar em cima do muro, não sou muito disso. Eu dou a minha humilde opinião e você fica à vontade pra acatar, pra concordar. Mas eu vou seguir a regra crua e nua da arbitragem brasileira e mundial atual, com relação à mão na bola. O lance em questão é uma bola aérea que dá um ricocheteio da bola ali dentro da área, inclusive um choque de cabeça, né, do Raí com o zagueiro do Botafogo. E aí, na sequência, o Edson, ele tenta chutar a bola, ele tenta tirar a bola da área, no que ele chuta. E sim, é o Edson quem chuta a bola, tá? O Edson chuta a bola, e aí pega no seu próprio braço e vai pra linha de fundo. E aí teve muita gente, inclusive na transmissão, falando que isso era pênalti. Se o próprio Atlético tivesse pressionado mais ele ali, né, na beira do campo, talvez tivesse sido feita uma revisão no VAR, talvez o juiz pudesse ter dado pênalti, mas não é pênalti, tá? Esse lance não é pênalti. Na regra, esse lance não é pênalti. Quando a bola vem de uma parte do corpo do jogador, defensor, dentro da área, e por conta de ter batido nessa parte, toca no braço dele, ou seja, o jogador chutou, o Edson chutou a bola bate no braço. Se fosse o jogador do Atlético chutando a bola e pegasse no braço do Edson, era pênalti, claro, deveria ter sido marcado. Mas, no caso, como foi o próprio Edson que não intencionalmente chuta e a bola resvala em seu braço, isso não configura pênalti, tá? Isso aí é um lance regular, é uma bola não intencional, partindo do próprio corpo do jogador defensor. Então não é pênalti, pela regra da IFA, né? Da IFA, né? Se não me engano é IFA, que é a sigla da federação, né? Com relação à arbitragem. Não é pênalti, tá? Isso aí, de fato, o juiz acertou em não marcar aquele pênalti, foi um lance correto. E olha, o resultado mais justo, pelo menos, né, pelo que eu vi do jogo, foi o empate mesmo, tá? O Botafogo foi superior no primeiro tempo, dominou o Atlético no primeiro tempo, teve grandes chances no primeiro tempo de fazer pelo menos 2-0, né, com aquele lance que o Pedro Henrique tirou. E aí, no segundo tempo, o Botafogo recuou demais. Ele ficou tão atrás que nem a segunda bola mais a Pantera estava recuperando. E o Dragão pressionou, teve chances, teve duas claras com o Potker, pelo menos, onde poderia ter feito já seu gol. E leva um pontinho apertado, sofrido, suado, sabe, na base do erro do adversário. Mas descolou um pontinho que, pra mim, quando você bota na ponta do lápis, lance a lance, número de finalizações, situação do jogo, primeiro e segundo tempo, até que foi justo. Um ponto para cada lado, até que foi justo. Agora, bobeira total da Pantera. Poderia ter vencido. Tava com a vitória nas mãos. Mas dormiu e acabou perdendo essa oportunidade de vencer o primeiro jogo na Série B. E o Atlético, com seus 1 ponto aqui, 3 pontos no primeiro jogo, chega a 4 e fica fora do G4 por enquanto. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou desse lance de pênalti? Concorda com o que eu tô falando? Discorda? Fica à vontade, tá? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Peço que com a educação, com respeito, tá? Eu não tenho problemas em ter opiniões contrárias. Inclusive, eu leio e comento todas, tá? Pode colocar aqui nos comentários, tranquilo. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E para ajudar o canal, se você gostou do vídeo, gosta dessas análises, se torne membro do canal. É a partir de R$ 1,99, apenas R$ 1,99, você me ajuda e ainda ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.